Agora é um momento muito difícil para mim, que a questão de querer contar a minha história, né? Contar a minha história para você aqui, através de uma câmera, não é tão fácil a gente abrir o nosso coração. Mas minha vida profissional, ela na verdade começou, eu tinha aproximadamente 14 anos de idade. Foi lá numa festa que tem aqui no Recife, que é o Morro da Conceição, que é no dia 8 de dezembro. E essa festa ela é muito interessante porque as pessoas elas sacrificam bastante para poder subir aquela baita escadaria lá para acender as velas nos pés da santa. E minha tia, ela tinha um armarinho, que era o Armarinho Limoeiro, ficava próximo lá da subida lá pro Morro da Conceição, que era justamente ali pertinho da rodinha com a bomba do Emetério, né? Que é um circular. Um circular que lá ainda existe, esse circular que as pessoas batizaram lá de rodinha. E é bem interessante que quando eu estava lá, tinha meus 14 anos de idade mais ou menos, eu peguei na mão da minha tia, que eu ficava sempre ajudando ela lá no armarinho dela. E eu perguntei a ela lá, minha tia, me diga o seguinte, por que as pessoas vivem subindo essa escadaria daqui para ver a santa? Por que esse tipo de ação no dia de hoje? E ela pegou e disse que Sanquiel, é que as pessoas só para poder pagar as promessas e botar as velas lá no pé da santa. Foi quando eu, com 14 anos, eu olhei assim, disse, caramba, mas cadê a vela na mão delas, né? Na mão dessas pessoas? E perguntei a ela, minha tia, mas cadê as velas que não tá na mão delas? Ela disse, olha aí, seu primo, tá aí na calçada com a caixinha de vela, lá tentando vender, e ele simplesmente ficava assim, ele era até engraçado, né? Que ele pegou um caixote, botou lá uma caixa de vela lá na frente, e ficava com o braço cruzado, segurando a vela. Quando alguém passava ali, ele fazia vela, olha a vela, e isso começou a me deixar agoniado, né? E eu disse, minha tia, eu vou querer ajudar ele lá, agora precisamos comprar mais velas. Eu não posso entrar aqui com poucas velas não, só tem uma caixa. Aí ela pegou, ainda sorriu e disse, mas meu filho, ele nem vendeu, não vendeu uma caixa ainda, passou a manhã todinha aqui, não conseguiu vender uma caixa. Como é que você ainda quer que ele... quer que eu compre ainda mais uma caixa para poder contribuir com a venda aqui? Aí eu disse a ela, olha, é porque quando o estoque é muito pequeno, né, quando a sua prateleira ela tá pequena, atrai vendas pequenas. E quando a gente tá com uma prateleira maior, a gente estimula mais a compra, porque as pessoas estão vendo, caramba, tem muitas aqui, eu quero também. E era uma estratégia maluca aí que eu criei na minha cabeça naquele dia. E eu peguei, disse isso a ela, consegui convencê-la, e ela chegou e comprou, pediu, deu mais dinheiro pra gente, e a gente comprou mais uma caixa lá e começamos a vender. Só que eu observei o seguinte, que na via que a gente tava, do Armarinho Limoeiro lá, não era uma via de entrada de todos os bairros para aquele bairro, né? Para o bairro do Morro da Conceição, ali, que era o que na verdade o Morro da Conceição, Bomba do Emetério e vários outros são sub-bairros do bairro que nós chamamos aqui de Casa Amarela, que é um dos maiores bairros que existe na América Latina. Só que tinha a entrada principal dele, que ligava os bairros, né, a área urbana, que ligava a área urbana com a Avenida Norte, que era um pouco próximo até da Rodinha, né, que a Rodinha ela fazia essa conexão com os bairros. E eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos para aquela avenida, porque aquela avenida tem mais pessoas, o público lá está começando a entrar e aqui não tá tendo uma boa venda, vamos embora para lá. E meu primo pegou, topou, vamos embora. Aí pegou, foi pra lá, foi bem interessante, porque a gente começou numa calçada, pra que eu possa ser mais rápido aqui com você. É que a gente começou no lado da calçada, no outro lado da calçada eu já coloquei outra caixa também, porque as vendas estavam indo tão bem de um lado, que por que não haveria do outro lado, né? Se as pessoas também estavam passando do outro lado da calçada. Então, terminou o dia, eu tinha um ponto do lado de uma rua, um ponto do outro lado da rua e um ponto no final da rua, que era mais próximo ainda lá da rodinha, né? Próximo do pé da escadaria. Inclusive, nós compramos um isopor lá, colocamos picolé no pé da escadaria e no meio da escadaria. Isso mesmo, a gente foi subir, eu subi a escadaria chupando o picolé para ver até onde ele terminava. Quando terminei o meu picolé, eu disse, pronto, quero um ponto aqui e vou vender água mineral. E montamos uma equipe lá, isso tudinho em um único dia, que é no dia 8 de dezembro que acontece esse evento aqui em Recife. Foi um verdadeiro show de bola. Isso aí me estimulou, né? Me estimulou a conhecer um pouco mais disso aí. Eu vi, olha, você não imagina, uma criança com 14 anos de idade trabalhando e vendo o seu resultado.
né, agindo e vendo o seu resultado. Você não imagina como ficou minha cabeça de alegria que eu estava. Era um trocadozinho que estava na minha mão, no qual eu compartilhei com toda a equipe lá, e trouxe meu trocado para dentro de casa e eu disse, caramba, eu quero mais, porque eu posso mais. Foi quando eu botei na minha cabeça que eu posso muito mais do que isso. Eu vou conseguir, eu sou de brigar realmente, eu vi que tinha condições, eu vi o quanto é gostoso você trabalhar, você agir e ver o dinheiro na palma da sua mão. Foi quando eu estudava no ginásio pernambucano ali, próximo da Rua da Aurora, ao lado da Assembleia Legislativa, e lá haviam 2 horários de recreio, né, de intervalo, que era justamente, o primeiro era para merenda, e o segundo era para descontrair um pouquinho, praticar um esporte, coisas desse tipo. E o que é que eu fazia? Eu comia merenda no primeiro e no segundo eu pulava a cerca e ia-me embora para a rua 7 de setembro. Tinha uma livraria lá bem grande, enorme, famosíssima. Foi uma das primeiras livrarias aqui do Recife, bem dizer. Muito famosa, muito bem conceituada, que era Livro 7. Eu ia lá na Livro 7, foi muito interessante porque tinha um livro, pronto, esse livro aqui. Esse livro daqui, que é O Maior Vendedor do Mundo. Esse livro daqui é que fez uma diferença na minha vida. Eu tomei conhecimento dele, fui lá, pegava esse livro e ficava lendo no meu intervalo lá mesmo, na própria livraria. E depois eu chegava na seção de culinária, encaixava lá o livro, porque com certeza a pessoa que estivesse procurando esse livro não ia procurar ele na área de culinária. Eu queria terminar de ler esse livro aqui. Hoje é meu livro cabeceira de cama, porque fez toda a diferença na minha vida. Eu, com meus 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar também com serigrafia. Eu disse, caramba, eu quero trabalhar com serigrafia. Não quero ficar parado. Comecei a estudar computação gráfica. Eu cheguei a ter equipes lá de serigrafia, que eu já fazia minhas artes no computador. E a minha equipe, ela rodava de manhã e rodava à noite. Eram duas equipes. Isso eu antes de completar meus 18 anos de idade. Aí foi quando eu disse pra mim mesmo, cara, eu posso muito mais do que isso aí. Foi quando eu comecei, eu entrei na faculdade, fiz novas amizades, abri uma videolocadora pra mim no bairro de Campo Grande, próximo ali do Centro de Convenções de Olinda. Foi um tremendo sucesso, do primeiro dia ao último. E comecei a trabalhar no banco. Foi muito interessante esse meu período aí, que eu comecei ele como estagiário. Eu tinha meus 22 anos de idade, mais ou menos. E comecei a trabalhar como estagiário. Foi incrível, porque eu desafiei o diretor Luiz Holanda a dizer a ele lá que o seguinte, olha, se em 3 meses eu não te surpreender, eu venho na sua sala e peço minha demissão. E ele disse, não há necessidade, porque aqui nós trabalhamos de um jeito aqui, que é um contrato de 1 ano, e após esse contrato de 1 ano a gente pode renovar dependendo de sua produtividade. Mas eu queria assumir aquele compromisso, eu gostava do desafio, porque eu sempre falava pra mim, cara, eu posso muito mais do que isso. Sempre trabalhei isso aqui na minha mente e desafiei. Com 2 meses e meio recebi um telefonema em uma das agências, que era o banco, era o Bandep, tinha acabado de ser comprado pelo ABN Bank, que é o Banco Real. E eu recebi um telefonema dizendo que comparecesse na vice-presidência, que era lá no prédio do Carlos Polo. Quando eu cheguei lá, abri, estava sendo promovido naquele exato momento. De lá pra cá, acabou-se, né? Eu virei escriturário, fui caixa, fui subgerente 1, fui subgerente 2, fui gerente de relacionamento comercial e comecei a pensar comigo mesmo, peraí, eu posso muito mais do que isso. E quando eu fiz aí vários cursos de MBA, né, e um dos cursos de MBA foi gestão de pessoas, foi gestão em marketing também, mas em gestão de pessoas eu conheci um profissional lá, era Amaro, ele já era profissional na área de RH, e eu comecei a conversar com ele, a gente teve uma certa empatia, ao ponto que ele me convidou para participar de uma seleção na faculdade, uma faculdade de Olinda. Apresentei a ele lá a proposta de como seria o empreendedorismo, porque era uma coisa que já estava correndo no meu sangue. Eles gostaram lá e me selecionaram. Depois que me selecionaram, eu disse, eu posso muito mais do que isso. Foi quando eu decidi, caramba, eu posso montar um Instituto Sociedade Acadêmica, que era o ISA. E foi incrível, que eu estava no banco, saí do banco, fui embora investindo no Instituto Sociedade Acadêmica e comecei a criar vários cursos que faziam a diferença na vida de cada pessoa que participava. Era um curso presencial, eu não podia também tomar muito do tempo deles, porque ele tinha os afazeres dele. Então o curso, ele funcionava exatamente todos os sábados, 4 sábados apenas. E eu percebi que em 4 sábados, um método que eu tinha, um método que eu criei, que eu consegui desenvolver,
davam um resultado surpreendente, não só para mim, como também para os meus alunos. Foi quando eles ficaram maravilhados. Eu disse, caramba, em 4 dias eu consegui fazer esse tipo de transformação, no qual eu conseguia esse tipo de depoimento aí. Esse outro depoimento também. Foram vários depoimentos que eu passei a receber de todos eles. Era incrível a quantidade de depoimentos. Só que o seguinte, eu ainda falava, cara, eu posso muito mais. Aí eu tinha curso lá, eu criei um curso que era um MBA de gestão executiva em vendas, justamente para poder mostrar um pouco mais da minha técnica. Só que o seguinte, era difícil de fechar uma turma, por quê? Porque as pessoas estavam trabalhando constantemente, então para você se deslocar, vinha gente que vinha de outros estados, vinha da Paraíba, vinha de vários outros lugares, para fazer o curso, mas não conseguia ter vaga. E graças a esse meu curso aí, vários outros cursos, que foi atendimento e relacionamento, foi cargos e salário, gestão de pessoas, gestão executiva em vendas, diante de todos esses cursos, abriu uma porta para mim de consultoria. As empresas participavam, mandavam seus funcionários, e os funcionários falavam dentro das empresas que a empresa precisava daquela metodologia para poder aplicar, e eu comecei a desenvolver isso dentro das empresas. Os empreendedores, até mesmo os funcionários que foram meus alunos, começaram a abrir o seu próprio negócio, porque eu ensinava a eles terem um perfil mais ousado, de não temer, de gostar de desafios. E mudou bastante minha vida, por quê? Porque a forma de lidar com as pessoas no dia a dia. Mas aí você agora tem as técnicas que você domina. Consegui bater várias metas, trabalhei em grandes empresas, tive a honra de trabalhar em 3 multinacionais e hoje estou aqui morando aqui em São Paulo. Na época que eu fiz com o Santiel, eu era gerente de corredor de imóveis, e hoje atualmente eu tenho o meu comércio, uma equipadora, abrindo o carro. Mas Santiago é o cara que vai dar o caminho das pedras. Todo mês conseguimos bater nossas metas diárias, metas mensais e, consequentemente, metas anuais. Foi muito importante esse trabalho com o professor Santiago, de pegar a equipe de vendas e treiná-la para poder alcançar esse objetivo. E a meta foi batida e teve que ser freado, porque não tinha sala de aula para acomodar tantos alunos novatos, né?